Sejamos todos a nossa casa para mais uma noite de estudo, de aprendizado, de reflexões em torno à luz dos Espíritos. Nós vamos fazer uma leitura, dando continuidade depois da música terapia. Realmente nós possamos fazer a nossa prece. Do livro Coragem, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, por isso, os versos suas mensagens. E a mensagem de hoje, nós escolhemos, o título é Na Hora. Então, que a gente possa não te furtarás ao serviço de emenda e não acusarás as constrangedoras obrigações de restaurar a realidade, mas unge o coração de brandura para corrigir abençoando e orientar construindo. A dificuldade do próximo é intimação à beneficência. No entanto, assim como é preciso condimentar de amor o pão que se dá, para que ele não amargue a boca que o recebe, é indispensável também temperar de misericórdia o ensino que se ministra, para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido de quem o recolhe. Na hora da caridade, não reflitas apenas naquilo que os irmãos necessitados devem fazer. Considera igualmente aquilo que lhes não foi possível fazer ainda. Coteja as tuas oportunidades com as deles. Quantos atravessaram a infância sem a refeição de horário certo, e quantos se desenvolveram carregando moléstias ocultas? Quantos suspiraram em vão pela riqueza do alfabeto, desde cedo escravizados a tarefas de sacrifício, e quantos outros cresceram em antros de sombra sob as hipnoses da viciação e do crime? Quantos desejaram ser bons e foram arrastados à delinquência no instante justo em que o anseio de retidão lhes aflorava na consciência, e quantos foram colhidos de chofre dos processos obsessivos que os impeliram a resvaladouros fatais. Soma as tuas facilidades, revisa as bênçãos de que usufruis, enumera as vantagens e os tesouros de afeto que te coroam os dias, e socorre aos companheiros desfalecentes da estrada, buscando soerguê-los ao teu nível de entendimento e conforto. Na hora da caridade, emudece as humanas contradições e auxilia sempre, mas sempre clareando a razão com a luz do amor fraterno, ainda mesmo quando a verdade te exija duros encargos, semelhantes às dolorosas tarefas da cirurgia. Emmanuel. Então, com essa mensagem, nós busquemos nesse instante serenar ainda mais os nossos corações e as nossas mentes, e nos desliguemos das ocupações do dia a dia, das preocupações, e deixemos que o ambiente, que as energias que vertem do alto possam penetrar em nossas mentes e em nossos corações. Divino Mestre Jesus, em teu nome, amigo, querido, que nos reunimos nesta casa de bênçãos, nesta escola de almas, neste hospital bendito,
a fim de buscarmos no Teu Evangelho, Senhor, o entendimento para as nossas vidas, o clareamento para as nossas consciências e o toque da sensibilidade para os nossos corações, para que possamos, Senhor, nesta trajetória em que nos encontramos, fortalecer a nossa fé, a nossa coragem, o nosso entendimento, a nossa vontade de sermos melhores, Senhor. Por isso, Mestre querido, acolhe carinhosamente a todos nós que aqui viemos nesta noite, encarnados e desencarnados. Inspira, Divino Amigo, de maneira especial, o nosso irmão Valteir, que irá trazer o entendimento do Teu Evangelho para os nossos corações. E a nós, Senhor, dai-nos a luz da serenidade e do entendimento, para que, fortalecidos na Tua Palavra, possamos sair mais leves, mais tranquilos, mais serenos, mais confiantes, e que possamos trilhar novos caminhos. E sobre as bênçãos amorosas do Cristo, sobre as bênçãos amorosas de José Grosso e de tantos espíritos anônimos e abnegados que trabalham incansavelmente na seara do bem, que nós pedimos as bênçãos e a permissão para darmos continuidade às nossas tarefas da noite de hoje. Sê conosco, Mestre, hoje, agora, para todos sempre, que assim seja. Nós convidamos nosso irmão Valteir para nos conduzir no estudo sobre a caridade como caminho de cura. Você não assinou, pai? Renunciar. Então, boa noite a todos e a todas. Vamos conversar um pouco na noite de hoje, né? Como o Roberto já falou, sobre a caridade, como esse projeto libertador de todos nós, buscando a nossa cura interior. É interessante porque esse tema, caridade, digamos assim, já é muito corriqueiro, né, no nosso dia a dia. Mas como instrumento de cura, muitas vezes a gente pega a pensar, será que verdadeiramente a gente obtém alguma cura no momento que nós fazemos a caridade? Vocês acham que nós adquirimos alguma cura? Não? Se sim, qual a cura que nós buscamos através da caridade? A cura física? Cura moral, espiritual? Na realidade, posso dizer a vocês que nós encontramos a todas. Talvez nem sempre como a gente queríamos, porque na grande maioria das vezes, claro que tem as exceções, mas ainda pelo nosso nível de maturidade espiritual, na grande maioria das vezes nós tentamos buscar fazer a caridade, às vezes como um sinônimo de troca, né? Querendo um benefício. Não, eu vou fazer a caridade porque eu espero que Deus possa ver, espero que eu possa ser assistido, que eu possa melhorar de vida, e etc, etc, etc. E na realidade, quando nós praticamos a caridade verdadeira, que é o que diz Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, quando nós praticamos a caridade, a gente vai começar a fazer sem nenhuma pretensão de troca. Nós não podemos fazer a caridade com segundas intenções. É que no capítulo 13 do Evangelho, né? Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Então nós temos que fazer a caridade verdadeira despretensiosamente. É claro que no primeiro momento, muitas das vezes, e isso é reconhecível, que nós às vezes ainda fazemos a caridade com vistas a alguma coisa. Digamos, não é a essência da caridade, mas de qualquer forma estamos dando o primeiro passo. Porque à medida que nós vamos nos desenvolvendo, buscando a caridade,
junto ao próximo, nós vamos, digamos assim, gradativamente nos habituando a esta prática. E, consequentemente, à medida que nós vamos trabalhando nessa prática, nós vamos também sentindo essa necessidade interior de estar próximo, de estar junto àquele que sofre, àquele que precisa. E nós que podemos dizer assim, já conhecemos um pouco do Evangelho de Jesus, a gente sabe que a mensagem do Cristo, praticamente de um modo geral, ele trouxe basicamente a caridade, dizendo que nós temos que amar o próximo, amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam. Ou seja, Jesus sempre trouxe a caridade em primeira mão. É claro que muitas das vezes nós começamos a nos perguntar, mas eu não tenho como fazer a caridade, porque às vezes eu não posso visitar alguém porque eu estou em situação difícil, estou adoentado, estou acamado. Às vezes eu não posso assistir alguma pessoa porque ele precisa de uma cesta básica, eu também estou precisando. Eu não posso visitar alguém que está, às vezes no hospital, na penitenciária ou no asilo, às vezes eu estou sem dinheiro até para a condução. Então, muitas das vezes, a gente está nesse nível de necessidade também. Mas não nos impede de fazer a caridade de outra forma. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Ou seja, Kardec podia dizer fora do Espiritismo, como já colocaram fora da igreja. Kardec em nenhum momento fez isso, ele disse fora da caridade não há salvação. Por que fora da caridade não há salvação? Porque caridade, mais uma vez, repito, todos nós, sem exceção, poderemos fazer. Se eu não tiver nada, nem mesmo a voz, mas se eu tiver pelo menos a consciência desperta, lúcida, eu posso orar por alguém, até mesmo em pensamento. E nós conhecemos muitas histórias de pessoas que oram por outros, que nem sequer conhecem. E nós não imaginamos o quanto de bens e benefícios nós recebemos. Nós não imaginamos. Então, é só para mostrar o quanto a caridade nos faz bem. O quanto a caridade nos liberta. O quanto ela nos cura de várias enfermidades. E mais uma vez, trazendo início, até mesmo enfermidade física. Quantas pessoas às vezes não estão com problema físico e às vezes começa a assistir outras pessoas. E o tempo passa, aquela atividade, e ele vai até esquecendo do seu problema, porque o seu problema às vezes é tão pequeno em relação àqueles problemas do qual ele está se deparando. E ele se envolve tanto com aqueles problemas que esquece do seu. E quando ele esquece do seu em benefício do outro, a providência divina cuida dos seus problemas. E nós vamos nos curando. E se não temos a cura física, digamos assim, de uma enfermidade naquele momento, mas temos a força necessária para que lutemos, para que iremos em frente, para que não ficamos blasfemando contra Deus, achando que nós não merecemos. Mas pelo contrário, nós vamos nos aproximando do semelhante. Nós vamos ombreando com o próximo. Nós temos diversos exemplos. Nós temos, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Ou seja, que viveu uma vida dedicada exclusivamente a assistir o necessitado. E ela tinha enfermidade. Mas a enfermidade para ela era como se não existisse.
porque ela via a necessidade de cuidar do outro. Ela via a enfermidade do outro que precisava de uma mão amiga, que precisava de auxílio, que precisava de amparo. E ela, muitas das vezes, esquecia que ela também era necessitada física, mas ela contava com a sua fé inabalável em Deus e em Jesus. E sabia que fora da caridade não havia salvação, embora ela não esperasse a salvação pelo fato de aquilo que ela estava fazendo. Mas ela já tinha desenvolvido esse amor incondicional, a ponto de assistir aqueles seus enfermos, aqueles seus tutelados, no qual ela, digamos assim, acolheu para cuidá-los, com o único objetivo de vê-los aliviados na proporção possível da dor do qual se encontrava cada um deles. Nós temos com certeza conhecimento da vida de Chico Xavier, com N problemas de saúde. Não vamos imaginar que Chico viveu uma vida sem problema de saúde, pelo contrário. Chico tinha um corpo enfermo, da vista, do coração, certo? E nem por isso ele deixava de assistir as pessoas. Nem por isso ele deixava de atender os necessitados. Em nenhum momento ele parou, digamos assim, para ver a sua necessidade em detrimento da do próximo. Pelo contrário. Então, é nesse contexto que nós vamos ver algumas obras, aliás, algumas citações, principalmente de Paulo, que nós vamos ver agora, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, que ele vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como um sino sonante e um metal que retine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, ou seja, profecia, profetizar, nós conhecemos muito essa palavra profeta, né? Predizer, trazer conhecimentos para a humanidade, no sentido de evoluir. Mesmo que ele tivesse esse conhecimento, tivesse conhecendo de todos os mistérios, de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Aí nós podemos tirar essa frase aqui de Paulo, ou seja, mesmo que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse os mistérios, tivesse toda a fé de transportar os montes, se não tivesse caridade. Porque muitos de nós acreditamos muito a questão, a gente fala, claro que tem o seu peso, mas a gente fala muito a questão da fé. Inclusive, alguns irmãos dizem que a gente vai salvo pela fé. Com certeza vocês já ouviram muito isso. Salvo pela fé. Mas Paulo também diz que a fé sem obra é morta. E aqui ele está dizendo, ou seja, eu podia ter todo o conhecimento. Eu podia ter dom de profecia, conhecer ciência. Eu podia ter uma fé inabalável de dizer assim, esse cômodo, transporta-te daqui para ali, e ele obedecer. E se não tiver caridade, não seria. Então, Paulo está dizendo para nós que a caridade está muito acima de todos esses conhecimentos que muitos de nós pregamos, que muitos de nós falamos a todo momento, que muitos de nós mostramos conhecimento, mas na hora da necessidade verdadeira de acolher, de assistir, de amparar, muitos de nós, como diz o ditado popular, caímos fora. Então Paulo continua, ele diz que ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres,
entregasse o meu corpo para ser cremado. Se eu não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Ou seja, se eu distribuísse meus bens para alimentar os pobres, isso não é caridade? Segunda epístola de Paulo, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13, ele diz que mesmo que eu distribuísse os meus bens para alimentar os pobres, se eu não tiver caridade, nada disso me serve. Ou seja, então, o que é que nos serve perante a providência divina? O que que conta para Deus? Oi? Amor. Beleza. Mas que tipo de amor? Porque Paulo diz, olha, eu vou doar o que eu tenho. Mas você está doando o que é dele, também não está fazendo a caridade? Não é nada. A Mara disse uma coisa interessante, olha. Por isso que eu instiguei, Mara, exatamente, porque às vezes nós temos o hábito de assistir uma pessoa. Vou passando no trânsito, alguém me pede uma coisa, eu meto a mão, dou ali um valor X. Alguém está passando fome, eu vou lá, ou mando, dependendo da minha necessidade, entrego fulano. Ou seja, às vezes nós assistimos até bastante. Só que na realidade, aquilo praticamente pouco nos toca. E o que Paulo pede, que é exatamente o que Jesus pede de cada um de nós, esse sentimento. Além da ação, o sentimento. É eu, digamos assim, como se eu me transportasse para aquela necessidade. Para que eu possa me igualar naquele momento com aquela criatura que sofre. Porque só assim eu vou entender o que ele passa, o que ele precisa. Caso contrário, eu não vou sentir. Podemos até assistir, como o próprio Paulo disse. Nós podemos assistir, sei que nós fazemos isso muito. Mas essa caridade, que ele chega ao nível da cura material, moral, espiritual, é quando nós verdadeiramente sentimos a necessidade do outro em nós. Porque naquele momento eu tenho a coragem de abraçá-lo. Eu tenho coragem de sentar ao seu lado. Eu tenho coragem de pegar na sua mão. Eu tenho coragem de dar-lhe um abraço. Eu tenho coragem de sentar e perder 1 hora do meu tempo, que é tão precioso, para ouvir um irmão que está em desespero. Infelizmente, os Espíritos diz que no mundo no qual nos encontramos, é o que menos fazemos. É o que menos fazemos. E às vezes nós achamos que estamos fazendo muito. Às vezes estamos achando que estamos fazendo muito. Ah, mas eu vou para o posto de assistência todo sábado. Beleza. Não tem nada de erro. Pelo contrário, é um acerto. Continue. Assim como eu faço, eu sei que muitos de vocês fazem. Ah, mas eu dou uma cesta básica para fulano. Maravilha. Mas o que Jesus pede através da Epístola de Paulo e através das suas mensagens do próprio Cristo é que nós verdadeiramente sintamos a dor do outro. Porque quando nós passamos despercebido pela dor do outro, o Evangelho diz que nós somos como a água do Mar Morto, que guardamos no fundo do lodo fétido e a putrefação. Ou seja, nós não nos sensibilizamos com o próximo. Nós não nos sensibilizamos com o próximo. Não sei se vocês estão entendendo assim, a profundidade que o Evangelho quer de cada um de nós. Por isso que o próprio Cristo disse, a letra mata, mas a essência, o Espírito, ele vivifica. E essa essência que o Evangelho quer de cada um de nós, através da caridade. É que nós possamos verdadeiramente assistir o nosso irmão, mas nos, digamos aqui, naquele momento, nós sentir a dor que ele está sentindo. Não é que ele tenha uma dor física, eu tenho que sentir a dor física, mas é que eu possa compartilhar com ele a sua necessidade, seja qual for.
O Evangelho, Mário, é muito claro. Ele diz, quando ele se refere ao rico: rico, dá do teu supérfluo para ajudar o irmão. Aí ele diz mais: dá do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo. Então, o que o Evangelho diz, assim, muitas vezes, Mara, e todos, uma pessoa pede um pão, beleza. Às vezes ele precisa daquele pão, mas não é só o pão que ele precisa. Aquela criatura está passando por dificuldades, não só da fome da barriga, não só a fome física, mas a grande maioria, e eu me incluo nisso, eu sei que muitos de nós, com a rara exceção do Roberto e etc., essas criaturas precisam de alguém que sente ao seu lado, além de dar o pão, e passa a ouvi-lo. Passa a compartilhar com ele aquela necessidade que ele está passando naquele momento. Porque quando nós fazemos isso, aquela criatura se sente amparado. Ela não se sente apenas com o pão que eu acabei de dar, um prato de comida, ou X reais para ele fazer o que ele bem entender. Não. Mas eu me ombreei a ele. Naquele momento, eu me igualei a ele na necessidade. Naquele momento, eu pude ouvir aquela criatura nas suas necessidades. E muitas das vezes, aquele pão era o mínimo que ele precisava. A nossa palavra fraterna, o nosso encorajamento, o nosso ombrear, o nosso aperto de mão, o nosso abraço, faz daquela criatura que muitas vezes estava marginalizado pela própria sociedade, ele sente-se humano novamente. E é isso que Jesus diz. Ele diz: olha, os meus discípulos são reconhecidos por muitos se amarem. Quem são os discípulos de Jesus? Era apenas aqueles 11 ou são todos nós? Discípulo de Jesus é todo aquele que, como Cristo disse, que põe a mão na charrua e não olha para trás, que vai em frente, leva a mensagem de Jesus através da mensagem falada e, acima de tudo, vivenciada. É fácil? Não. Em nenhum momento estamos aqui com a receita de bolo, que isso é muito fácil. Não é. Mas é possível? Com certeza. No momento que nós verdadeiramente seguimos o Evangelho de Jesus, nós faremos, como o próprio Cristo disse, aquilo que ele fez e muito mais. O próprio Cristo disse isso. Então, como a conversa ao longo do tempo é curto, nós vamos ver bem que... Mais um textinho aqui. A caridade é paciente, é doce, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra, não se irrita com nada, que está muito longe ainda, né, de nós, irrita com nada. A caridade não trata com leviandade e nem a soberba, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não suspeita mal. Olha a coisa interessante que eu parava aqui: não suspeita mal. Muitos de nós, quando alguém se aproxima precisando de uma coisa, a gente fica logo com medo. Esse aí talvez queira me assaltar. Então deixa eu afastar logo aqui, afastar bem para longe, entrar no carro, ou ficar no meio de fulano aqui. Ou seja, a primeira coisa que a gente faz, claro que acontece, mas a primeira coisa que a gente faz é exatamente se afastar. Nós não damos oportunidade para aquela pessoa dizer o que ele precisa. Então Paulo está dizendo aqui, né? Ou seja, a caridade não se alega com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecia será aniquilada. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Olha que coisa interessante. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. A caridade nunca falha. Ou seja, quantos de nós... O que Paulo está dizendo aqui? No início,
nós nos apegávamos muito à questão da profecia. Porque era uma forma que a providência divina utilizava para assistir aqueles mais necessitados. Porque ainda eram endurecidos muito mais na condição de assistir aqueles pobres necessitados de N maneira. Então o que a providência fazia? Mandava os profetas, encorajando, né? Mostrando que existe um Deus, um Pai. Todos os profetas que vieram. E quando veio Cristo, agora já veio com as bem-aventuranças. Dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão saciados, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus trouxe a bem-aventurança, mostrando para eles que eles eram bem-aventurados de Deus. Sim, Rodrigo. Havendo profecia, serão aniquiladas. Exatamente. Nós estamos aqui para isso. Quando nós vemos as profecias, às vezes, que são colocadas no mundo, tentando não ser muito específico, né? Às vezes elas têm um determinismo. Isso acontecerá. Então, às vezes, quando nós estudamos a ideia de uma profecia, a profecia normalmente carregará um certo determinismo. Né? Há um certo determinismo no sentido de que vai acontecer. Mas quando se diz que a profecia será aniquilada, me parece, não estou falando com certeza nem com razão, trazendo um raciocínio. Me parece que existindo um trabalho de caridade eleva-se o nível espiritual da população que seria alvo da profecia. E a necessidade de que aquela profecia se aplique àquele povo deixa de existir. É isso mesmo. É isso que ele está dizendo. É exatamente isso que ele está dizendo. Ou seja, é que nem a ciência. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Ou seja, à medida que a ciência avança, o que ela traz? Conhecimento, melhoramento da população, nível cultural e etc, etc. Então não precisa mais, digamos assim, alguém está, mas alguém está assistindo a todo momento. Então, aí a caridade como a grande maneira de evitar essas profecias piores, né? Com certeza. Caridade. Caridade. E a premonição, ele falou, a questão de as pessoas terem clarividência de premonições, são dadas de uma forma com lápis de profecias. Hoje nós entendemos que são pessoas que têm poderes através dos espíritos. Nada mais do que isso, era uma forma de entendimento da cultura de Israel, já cultura dos espíritos. É verdade. Você vê que hoje, Roberval, você que é um grande conhecedor do hebraico, Roberval é professor de hebraico, viu? Então, o que acontece? Você tem uma ideia, vamos buscar hoje, ou seja, hoje praticamente a palavra profeta, profecia, em si, ela está só na escrita. Quase ninguém vai falar, alguém falar isso. Por quê? Não há mais necessidade. Nós já estamos chegando num nível de maturidade intelectual, infelizmente moral nem sempre, mas intelectual,
que nós não estamos dando, digamos assim, usar uma palavra que dá muita bola para esse tipo de coisa. Por quê? Porque nem sempre aquilo que somos repassados tem mais interesse para nós. Nós já chegamos a um nível de conhecimento que muitos deles não é aceito. Então, geralmente, com algumas exceções, é claro, mas eles são pregados onde geralmente pessoas, às vezes, um pouquinho mais, né, um conhecimento menor, né, se deixa levar, às vezes, por palavras de A e B, conversa bonita, etc. Mas, geralmente, as pessoas mais esclarecidas, que trabalham no bem, que têm mais verdadeiramente conhecimento, não se deixa levar mais por isso. Então, Paulo está dizendo, assim, à medida que isso evolui, inclusive a ciência, muitos disso vai desaparecer. Porque, em parte, conhecemos. O que é que ele diz aqui, ó? Eu vou até pular um pouquinho, porque o tempo é rápido mesmo. O Roberto só deu 55 minutos. Segundo Paulo de Tarso, a caridade é a virtude que mais eleva. Um amor em ação que envolve paciência, bondade, humildade e benevolência para com o próximo. Ela vai além das ações materiais, abrangendo palavras de conforto, amparo e divulgação da mensagem cristã. Essa que nós já comentamos. Então, aí nós vamos ver que também Kardec fez uma pergunta interessante, né? Você já sabe de qual é salteado. Kardec, na questão 886, ele pergunta aos espíritos, de tanto falar da caridade, como Jesus entendia a caridade? Como é, doutor Vilares? Aí, doutor Vilares, essa tá na ponta da língua, né? Ou seja, então, como Jesus entendia a caridade? BIP. Quem é que sabe? Bora? Não, bora orquestrar não. Benevolência. Por quê? Agora vamos analisar. Por que ele disse benevolência, indulgência e perdão? O que é benevolência? Ser bom. O que os Espíritos dizem para Kardec? Olha, Jesus, ele é bom para com todos. Não tem distinção de A, de B e de C. Jesus não faz distinção de cor, de raça, de credo. Ele era bom. A essência era bom. A caridade para Jesus é o amor em ação. Ele era bom. Por que indulgente? Essa indulgência, por exemplo, eu como imperfeito, eu boto uma aspa nela aqui, meu, não de Kardec, não. Porque Jesus, indulgência, o que é indulgência? Eu não ver o defeito do outro, eu não criticar o outro, eu não exaltar o defeito alheio, porque eu também sou cheio de defeitos, de erros. Eu preciso muito, às vezes aquele que eu aponto o dedo, às vezes a minha falta é tão maior do que a dele muito. Mas, no meu orgulho, na minha inferioridade moral, eu ainda tenho capacidade inferiorizada de apontar o dedo para um defeito do meu irmão. E Jesus era indulgente, ou seja, se Jesus não apontava o defeito de ninguém, você vê que quando ele encontrava um necessitado, naquela época chamado um pecador, o que Jesus fazia? Ele chamava ele e falava do defeito que ele tinha? De nenhum momento. Jesus acolhia. A única coisa que ele dá a dizer, digamos assim, vá e não tornes a pecar, para que não te suceda coisas piores. Ele era indulgente. Jesus não apontava defeito de ninguém, ele acolhia, ele amparava, ele assistia. E é essa caridade que nos cura de nossos males. Principalmente, agora eu vou falar o que o Mike falou bem no início, do mal moral. Do mal moral. Essa é a caridade que mais temos que buscar a nos curar. Porque do físico, nem sempre, às vezes é uma necessidade nossa mesmo de passar por um problema. Mas a moralidade, nós temos a obrigação de estar melhor a cada dia e especialmente a cada encarnação. Nós temos a obrigação moral de estar melhor em cada encarnação. Então Jesus, ele era indulgente, mas ele também perdoava incondicionalmente. Ele não perdoava simplesmente aqueles
Digamos assim, ó, se ele eu vou perdoar, mas desde que ele não faça mais. Se ele fizer, já não perdoou mais. Não. Jesus perdoava indistintamente, sem segundas intenções, sem pretensão de ser visto, de ser aceito, ou de ser acolhido, ou de ser amparado. Nenhum momento Jesus pensou assim. Até porque ele não precisava disso. Jesus apenas precisava que a sua mensagem fosse aceita entre todos da época e de então. Principalmente agora no nosso meio. Esse é o que Jesus precisava, que a sua mensagem fosse aceita, fosse divulgada. É tão tanto que Kardec traz como lema do Espiritismo, que a maior caridade que Kardec diz que nós podemos fazer a doutrina é? Divulgação. Ou seja, Kardec diz que a maior caridade que podemos fazer para a doutrina é divulgá-la. Ou seja, e não é tão difícil para nós que já conhecemos um pouco da doutrina, não é difícil divulgar a doutrina espírita. E os espíritos é tão interessante que eles, olha, no início do cristianismo, aliás, do cristianismo, no início, eles até dizem assim, com outras palavras bonitas, né, que eu não vou saber falar da palavra bonita dos espíritos, eles dizem, olha, não era tão fácil. Por quê? Porque você ia para a fogueira, você ia crucificado, você ia para a arena, devorado pelos leões. Os cristãos passaram por tudo isso. E hoje, para nós divulgar a mensagem de Jesus, dizermos que somos verdadeiramente cristãos, nós corremos esse risco? Aqui no Brasil, principalmente? Sim ou não? É claro que não. Quem é que já apanhou na rua porque disse que era, não, eu sou cristão, pô, você vai pegar uma pizza? É claro que não existe. Então, por que que nós não somos verdadeiramente cristãos divulgando a mensagem do Evangelho de Jesus? Cada um de nós fazemos a nossa reflexão e mostramos o porquê para nós mesmos. Por que que eu me escondo, digamos assim, dizer que sou cristão verdadeiro? Então, Kardec diz que para a doutrina espírita, a maior caridade é a divulgação. Então, Kardec fez essa pergunta para os espíritos e ele disse que Jesus entendia a caridade como benevolência para com todo, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E é assim que nós temos que ser caridosos para com o nosso semelhante. Ser bom em todos os momentos. Infelizmente, nós temos o nosso momento que às vezes é mais ou menos bom e o outro é ruim. O bom geralmente a gente nem tem, mas mais ou menos bom e outros momentos ruins. E Jesus era bom a todo momento. Indulgente a todo momento com quem quer que fosse. Não tinha dedo para apontar defeito de ninguém. E ele podia fazer, não podia? Ele era um espírito, dentro do nosso nível de conhecimento, puro. E nem assim ele apontava o dedo para ninguém. Ele perdoava a todos. Sabia perfeitamente do grau de maturidade de cada um. A inferioridade de cada um daquelas criaturas que ali se encontrava com ele, ele sabia perfeitamente. Sabia o que pensava, sabia as suas ações. Em nenhum momento ele apontou o dedo para ninguém. Pelo contrário. Então, o amor e a caridade são um complemento da lei da justiça. Porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejamos que nos fosse feito. Está o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Passar um pouquinho mais para frente. Vamos ver bem aqui um pouquinho o que Emmanuel diz na obra O Viajor. Fala sobre a caridade. Que diz assim, a caridade para o faminto é o prato de sopa fraterna. A caridade para a pessoa que está triste é a palavra consoladora. A caridade para o mal é a paciência com que se compete auxiliá-lo. A caridade para o desesperado é o auxílio do coração. A caridade para o ignorante é o ensino despretensioso. Sem dizer que eu sou mais do que ele, sem mostrar que eu estou ensinando como eu estou no nível mais alto. Não, mas que eu ensino
digamos assim, dentro do seu nível, do entendimento dele, sem querer achar que eu sou maior do que ele. Para o ingrato é o esquecimento. Para o enfermo é a visita pessoal. Para o estudante é o concurso do aprendizado. Para a criança é a proteção construtiva. Para o velho é o braço irmão. Para o inimigo é o silêncio. Para o amigo é o estímulo. Para o transviado é o atendimento. Para o orgulhoso é a humildade. Para o colérico é a calma. Para o preguiçoso é o trabalho. Para o impulsivo é a caridade. Para o leviano é a tolerância. Para o deserdado da terra é a expressão de caridade. Então, Emmanuel traz isso, mostrando o nível de caridade que nós podemos exercer. Ora, veja que aqui foram 20, e com certeza tem muitas vezes 20. O campo é muito extenso para nós praticar a caridade. Então, nós vamos voltar para o capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Por que é o capítulo 15? Porque eu acho que ele, digamos assim, ele coroou muito bem essa mensagem.